oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Tem uma Bíblia. teu lado, Mas é começando na reunião. Senhor. Ok, Renato, isso. Garcia, Renato Mota, faça a oração para nós, por favor. Querido Deus de amor, vamos agradecer por este momento, por essa oportunidade de estar aqui, reunidos, Pai, para falar de Ti, falar da Tua palavra, da Tua mensagem que é sempre viva, Pai, aos nossos corações. Queremos Te agradecer pelo dia de hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, por Nossa Mãe do Céu, aquela que o Senhor nos deu aos pés da cruz, para cuidar de cada um de nós, do nosso dia a dia, da nossa família. Aquela que o Senhor colocou no caminho, para nos ensinar, nos acompanhar no caminho até Ti, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor é o nosso Pai, nos deu a nossa Mãe, nos deixou o Seu Santo Espírito. E hoje, em especial, nós queremos pedir por cada criança, pelo Dia das Crianças, para que nós possamos ter um país mais justo para as nossas crianças, cuide das nossas crianças, um mundo em que as crianças não passem fome, que a humanidade possa voltar os seus olhos para a humanidade, para cada uma dessas crianças. Nós confiamos em Ti, Pai. Hoje faremos o terceiro passo, queremos aprender verdadeiramente a entregar a Ti todas as nossas situações, todas as nossas dificuldades, nossas angústias, mas aprender a Te entregar também, Pai. Cada alegria, cada oportunidade, cada manifestação que nos acomete a todo dia, ao nascer do sol, todo dia uma nova oportunidade, que a gente possa então ter esse coração, na certeza de que o Senhor está conosco. Amém? Amém. Amém. Pedir então a Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe nessa reunião no dia de hoje, né?
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos fazer o terceiro passo. Mas como daqui para frente a gente sempre vai, antes de fazer o passo do dia, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vivemos nas 2 últimas semanas, né? E na primeira semana, nós falamos bastante para vocês realmente da mudança, aquilo que Deus realmente, através da pastoral, nos mostra e nos ensina e nos ajuda a mudar, a tentar ser diferente. Que esse Deus que sabe que nós erramos, que nós somos pecadores, mas Ele quer que nós estejamos sempre tentando realmente mudar, a não errar. E como nós somos muito fracos, a própria palavra dizia isso no primeiro passo, a pastoral, Deus através da pastoral vem nos mostrar esse caminho de mudança. Vocês vão aprender que depois, principalmente quando vocês fizerem os 6 primeiros passos, vocês vão entender como é que é esse caminho de mudança. Como é que isso aí nos ajuda, como é que esses passos podem me ajudar a ser diferente, a ser melhor. O gozado que eu vi uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim, que Deus quer que nós sejamos melhor. Mas o engraçado é que o inimigo também. Mas qual é a diferença? É que Deus quer que nós sejamos melhor para os outros. E o inimigo quer que nós sejamos melhor que os outros. É bem diferente, lógico. E isso é uma coisa que me mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, gozado, como o inimigo realmente ele mascara, como ele nos engana na nossa vida. Eu não sei realmente o que se passa com vocês, né? Com cada um de vocês, o que vocês estão passando ou não. Mas quantas vezes a gente para e fala assim, meu Deus, mas por quê? Por que comigo? Eu assisti um filme uma vez em que era uma senhora que tinha Alzheimer. E a filha pedia sempre para o irmão ir visitá-la. E o irmão não ia, era um cara muito ocupado, muitos negócios, muito rico. E o final do filme, realmente, esse irmão vai visitar a mãe. E aí a mãe está olhando assim para o infinito, né? E ele fica falando com ela não está escutando, né? E ele fica falando com ela, pois é, veja bem, né? A senhora sempre foi uma mulher de igreja, de religião, coisa. Eu nunca fiz essas coisas, não estou nada, minha vida, nunca tive problema, certo? Dá tudo certo, tenho dinheiro, tenho de tudo na minha vida, nada me falta. E ele foi falando isso para ela. E ela, com aquele olhar realmente para o nada, num determinado momento, ela fala assim, às vezes, o inimigo não permite que você passe por dificuldades para que você não se aproxime de Deus. Então, hoje nós vamos falar exatamente das nossas dificuldades, dos aquilo que realmente nós estamos carregando. Mas é importante que a gente enxergue isso. Eu falei muito para vocês da questão da clareza, que aquilo que eu realmente passo de dificuldades sempre vai me levar para Deus. Sempre. E que bom que eu tenho um Deus realmente que eu posso contar com Ele. Um Deus que realmente, na hora que eu me sinto desesperado, que eu me sinto angustiado, que eu tenho a quem recorrer, a quem conversar,
a quem falar. Dizem a Bíblia, todo mundo já viu realmente aquela imagem de Jesus que ele carrega um cordeiro, né? No pescoço, ele põe um cordeiro aqui. E isso tem um significado que eu não sabia qual era o significado disso. Eu fui aprender depois. Naquela época, realmente, o que acontecia? Não existia cerca. Então, os pastores conduziam seus rebanhos num local aberto. E eles saíam de manhã, todos eles com seus carneiros, e à noite eles se reuniam todos num lugar só, por uma questão de segurança, para que eles pudessem realmente um proteger o outro, para evitar os lobos, os ladrões, etc. E o gozado é que aqueles carneiros misturavam todos. E de manhã, quando eles saíam, cada pastor começava a chamar os seus carneiros. E os carneiros vão se separando, e cada um vai seguindo o seu pastor. E aquela imagem com o carneiro no pescoço diz que realmente quando um carneiro ele realmente não atendia a voz do seu pastor, o pastor realmente carregava ele no pescoço. Por quê? Porque enquanto ele estava no pescoço, o ouvido dele estava muito próximo da boca do pastor. E ele, com isso, se acostuma com a voz do seu pastor. Então, é isso que eu queria dizer, que a nossa dificuldade nos leva para Deus, ele vai nos carregar realmente para nós aprendermos a escutar a voz de Deus. O primeiro passo que nós fizemos realmente, que foi o admitir, eu falei para vocês que era um passo de início de mudança. Se você não fizer o admitir, você não vai mudar, certo? Você tem uma pessoa que erra, você tem uma pessoa que usa droga, uma pessoa que rouba. Ele admite que ele rouba, mas ele não quer mudar, e ele não vai mudar. O fato de ele ter a consciência de que ele é errado não significa que ele vai errar. Mas entrar nesse caminho significa assim: eu estou errado, eu preciso mudar, quero mudar e preciso de ajuda. Esse é o nosso primeiro passo. Um passo de humildade. Nós temos que ser humildes para fazer isso aí. Nós temos uma prepotência de achar que nós não... Eu preciso mudar, mas por quê? Quem precisa mudar é o outro. Quem precisa mudar é aquela pessoa que faz isso eu não faço. É aquela questão do olhar, né? Olhar para mim realmente com um olhar de urubu, para mim ver os meus erros, para que eu trabalhe, para que eu lute realmente para transformá-los, para torná-los em coisas melhores. Então, quando nós fazemos esse passo a admitir, nós entramos no caminho de salvação, no caminho de mudança e no caminho de salvação. Aí eu falei para vocês que, você veja bem, que para mim entrar nesse caminho, para mim fazer o primeiro passo, eu faço sozinho. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso entrar, eu só preciso ter consciência de que eu estou errado e querer falar, não, eu quero, vou entrar nisso aí, eu preciso mudar. Mas dali para frente, que esse que é um caminho de Deus, dali para frente, eu preciso do segundo passo, eu preciso da minha fé, eu preciso do confiar. Se eu não acreditar em Deus, se eu não confiar em Deus, se eu não depender de Deus, eu não vou fazer nada. Eu não vou conseguir realmente trilhar esse caminho de 12 passos, que é um caminho de salvação. Então, o segundo passo, ele é a base de tudo. Todos os outros passos vão depender do confiar. Vocês vão ver eu falar hoje do passo de hoje, a dependência do confiar é muito grande. Então, o confiar é a minha fé. É aquilo realmente que eu preciso cultivar. Eu preciso realmente cultivar, eu preciso lembrar que a fé é como se fosse uma semente, que eu não posso guardá-la no bolso, eu tenho que colocá-la numa terra fértil, adubar, irrigar.
Ou melhor, eu tenho que rezar muito, oração. Eu tenho que estudar, ler a Bíblia, mas ler de uma forma diferente, né? Eu já vi gente que pega a Bíblia e fala assim, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Abre no meio. Não acha aquilo que ele queria que Deus falasse. Não, não é isso. A gente precisa entender que Bíblia tem que ser lida e sempre pensando no seguinte, Deus, fale comigo. O que Deus está falando comigo com essa palavra? O que Ele está me tocando? Porque a gente tem uma mania sempre de ler e achar Deus está falando para nós. Não, Ele não fala para nós, Ele fala para mim. Ele fala para você. Então, para mim cultivar minha fé, eu preciso de muita oração. Eu preciso de leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. E preciso da Eucaristia. Gozado que o Setúbal falou na semana passada, inclusive, disso. Na missa, gozado que na missa você encontra exatamente as três coisas. Você vai encontrar a oração, você vai encontrar a palavra e você vai encontrar a Eucaristia. E o Setúbal falou, inclusive, uma coisa que eu concordo. A caridade me ajuda muito também a ter fé. Aliás, porque se eu não tiver fé, eu não vou ser caridoso. Por que eu vou dar as coisas para os outros? A caridade realmente ela é em função da fé. Então, esse é o segundo passo, e ele é a base de tudo. É através dele que eu consigo ir para frente. Em tudo, em toda a nossa vida. A gente está falando de um caminho da pastoral da sobriedade, mas em toda a nossa vida. Se nós não tiver fé, onde é que eu chego? Deve ser muito difícil uma pessoa que não tem fé, ela deve ser muito, muito isolada, muito difícil, a vida deve ser muito difícil. Eu preciso acreditar em Deus. Deus, que eu sei que está do meu lado, que sempre realmente vai olhar para mim sem nenhuma exigência, porque Deus tem um amor incondicional. Ele me ama do jeito que eu sou, com todos os meus erros, meus defeitos. Ele não cria uma condição, eu só vou te amar se você for assim, João. Não. Deus simplesmente é amor. Ele me ama. Ele me ama. E eu falei para vocês a semana passada exatamente isso. Quer dizer, se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, eu preciso entender o que Deus quer que eu faça. O que eu quero, o que Deus espera que eu faça. E Deus quer que nós sigamos realmente, principalmente, o grande mandamento dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, inicialmente foi ao próximo como a ti mesmo, e depois ele mudou. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Gozado que eu demorei para entender bem qual era a diferença, né? Qual era a diferença? A diferença é que a maneira que Jesus nos amou é que ele queria o nosso bem. Ele queria o bem de todo mundo. Ele ficou bravo com muita gente. Quando ele expulsou as pessoas realmente do templo que estavam lá fazendo comércio, ele ficou muito bravo. Mas o amar como ele nos amou é o seguinte: queira o bem de todo mundo. Queira o bem, não queira o mal. Faça o bem para todo mundo. Isso é o que Jesus espera que a gente faça. Bom, nós vamos fazer o passo de hoje, então. Deixa eu tentar colocar uma música aqui para a gente só começar. A minha alma
descobrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Ok. Saiu a música, Renato? Beleza. Perfeito, perfeito. Então tá ótimo. Aprendi a mexer. Bom, pessoal, eu não passei para vocês a leitura da palavra de hoje, porque ela é uma leitura realmente de pouca reflexão, porque ela é muito direta, diferentemente daquela da semana passada e diferentemente do que for na semana que vem, que eu vou passar para vocês durante a semana, vocês fazerem aquele exercício realmente de ver o que Deus fala comigo. Mas a passagem de hoje, que embasa o nosso passo, ela está em Mateus 11, de 28 a 30. Vocês, depois, se vocês precisarem, vocês sabem que vai estar no YouTube, vocês podem anotar, inclusive. E essa palavra diz exatamente o seguinte: vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e reconhecei minha doutrina, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu peso é leve. Essas são palavras da salvação. Gente, passo a entregar. A palavra é bem clara, né? Jesus está falando assim: entrega para mim. Entrega para mim. Olha que passo. Inicialmente ele é convidativo. Inicialmente você fala, pô, meu Deus, Jesus está falando assim, entrega para mim. Vou entregar. Mas na realidade, ele é convidativo, mas ele é difícil. Por que é difícil? Porque, na realidade, para você entregar para Deus, você tem que entregar e seguir o que você reza no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade. A gente tem uma mania de entregar, a gente entrega, porque eu sempre falo que esse passo você tem que fazer o seguinte: entrega e não cria expectativa. Não cria expectativa de tempo, tá? Não cria expectativa do que vai acontecer. Não cria expectativa. Mas a gente não faz isso. A gente entrega hoje, e aí você fala, amanhã você já fica, bom, vamos lá, precisa acontecer. Aí não acontece e você tentar resolver o problema. E não é assim, não puxa para você. Entrega e seja feita a tua vontade. A vontade dele é melhor que a nossa. A gente precisa entender isso. Entregar significa... Eu vou fazer uma partilha para vocês que realmente... Quem me conhece já há mais tempo já ouviu, sabe, os problemas que eu sempre tive com meu filho mais velho. Meu filho mais velho, há 3 anos atrás, realmente, ele tem 40 anos hoje, então 3 anos atrás ele tinha 37. E ele passou por uma série de problemas e eu tinha montado um restaurante para ele, acabou não dando certo. E ele ficou 3 anos dormindo o dia inteiro e acordado a noite inteira, assistindo televisão e cozinhando. No começo, isso aí me incomodava demais.
Muito difícil você ter um homem de 37, 38 anos dentro da tua casa que dorme o dia inteiro e à noite fica acordado. Quer dizer, ele invertia até por quê? Porque ele não queria contato com a gente. E nesse dia, nesse momento, eu fui para a igreja, fui para a frente do sacrário e falei para Deus, eu não sou capaz, eu não consigo. Não adianta eu tentar, porque eu não vou conseguir. Ele tem 37 anos. Cuida para mim, Pai. Cuida e eu vou deixar nas suas mãos. E eu consegui, gente, ficar 3 anos sem me incomodar. Aquilo não me fazia mais mal. Por quê? Porque eu sabia que ia acontecer uma hora ou outra, Deus ia trabalhar. Ele tem o tempo dele, o jeito dele, a forma dele, não é a minha. Eu não criei expectativa nenhuma. Eu desliguei. A minha esposa nunca conseguiu fazer esse passo. Ela reza e entrega. No outro dia ela está indo lá atrás tentando resolver. Tentando brigar, tentando fazer isso. Sempre foi assim. Ela não sabe. Mas eu não quero dizer para você que eu sei fazer esse passo. Eu estou citando esse exemplo, que foi o maior exemplo meu de entrega. Eu consegui fazer. Eu consegui realmente entregar e esquecer. Não criar expectativa, não sofrer. Porque, olha, esse passo, se você consegue fazer ele da forma correta, ele tira realmente o peso das tuas costas. Porque Deus, quando Jesus falou assim, vinde a mim, vós que está cansados, né, sobre o peso do fardo, eu vos aliviarei. Entenda bem que ele não quis prometer para nós que ele ia realmente tirar o peso das nossas costas. Isso faz parte da nossa vida. O peso, os problemas, as dificuldades, faz parte da nossa vida. O que Jesus quis dizer com aquilo? De aliviar. É que ele iria nos tornar forte. Se eu estou carregando um saco nas minhas costas de 50 quilos e aquilo está pesando, se eu ficar mais forte, ele não pesa tanto. Então é isso que Jesus quis dizer com essa palavra. E tem uma outra palavra que é o Salmos 37, versículo 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Gozado que se para você entregar, veja como é que a pastoral realmente, uma coisa depende do outro. Para mim entregar, eu preciso confiar. Se eu não tiver fé, eu não vou entregar. Você acha que eu ficaria 3 anos realmente sem me incomodar, sem me estressar, sem ficar nervoso, sem ficar bravo, se eu não confiasse? Agora, é difícil? Muito difícil. É muito difícil. Aí, o que eu sugiro para as pessoas? Quando você entregar alguma coisa para Deus, lembra disso. Não posso criar expectativa. Se você daqui uma semana tiver acordar, sentir que você está criando uma expectativa, ou se você está reclamando porque não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse, você está admitindo que você está errado. Admitiu, reza, que é o confiar, entrega de novo. Aí passou mais uma semana, mesma coisa. Repita. Vai repetindo isso. Vai repetindo. Não é porque eu entreguei e chegar, vamos dizer, daqui 2 dias eu ficar esperando ou bravo porque não aconteceu o que eu queria que acontecesse. Como é que faz? Volta atrás e entrega de novo. E isso vai te ajudando você realmente a fazer esse passo. Tem uma coisa que eu gosto muito que diz o seguinte: eu pedi a Deus força e Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi a Deus sabedoria e Ele me deu problemas para me resolver.
Eu pedi a Deus favores e Ele me deu oportunidades. Eu pedi a Deus amor e Ele me mandou pessoas com dificuldades para que eu pudesse ajudá-las. Deus não me deu nada do que eu pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Eu gosto muito disso, que é exatamente isso que a gente tem que entender. Nós não temos que direcionar Deus. Nós não temos realmente que tentar. Quando eu sempre digo, por exemplo, que às vezes quantas vezes que você realmente pede uma coisa para Deus, você quer um emprego e muitas vezes você pode até, olha, eu gostaria que fosse tal emprego. E esse emprego sai para você. E a hora que sai, que você comenta com alguém, você fala, que sorte. Esses somos nós. E não é isso, não existe sorte. Existe realmente a ação de Deus na minha vida. É Ele que conduz a minha vida. É Ele que conduz. E eu tenho que entender isso. Por isso que quando a gente só pensa em entregar para Deus o quê? Problemas. Só problemas que a gente pensa para entregar a Deus. Você realmente, quando você tem uma dificuldade, quando você tem alguma coisa pela frente realmente que vai exigir muito de você, o que você faz? Você reza, você pede, você entrega. E depois, muitas vezes, quando a coisa acontece, você não reconhece que foi Deus e simplesmente diz que foi sorte. Agora, eu não acho que eu tenho que entregar tudo. Tudo. Quando que você realmente teve um momento de felicidade? Quando que você parou naquele momento e levou teu pensamento a Deus e falou, Senhor, eu te entrego esse momento, essa felicidade, esse momento que eu estou. Nós temos que entregar tudo para Deus. Agora, gozado, se eu consigo entender esse passo dessa forma, e se eu realmente considero que dali para frente tudo da minha vida é coisa de Deus, eu preciso aprender a fazer uma coisa que nós não fazemos, que é agradecer. Quando que nós agradecemos? Aquela situação de uma pessoa que pede um emprego e recebe o emprego e não agradece. Normal. Quantas coisas que acontecem na nossa vida e nós não agradecemos. Eu falo muitas vezes na pastoral que a gente tem que agradecer as pequenas coisas, inclusive. Às vezes eu estou dirigindo na cidade, estou querendo parar num banco, alguma coisa, e quando eu chego assim, de repente tem uma vaga na frente do banco. E normalmente a gente fala o quê? Puta, que sorte, né? E eu faço diferente. Eu falo, obrigado, meu pai. Obrigado. Eu preciso agradecer. É importante agradecer. Sempre, sempre. A Bíblia diz o seguinte, em tudo dai graça. Tudo. Se você ler a Bíblia, por exemplo, você vai ver que Jesus, por exemplo, em todos os momentos, primeiro ele dá graça. Quando ele realmente foi dividir o vinho e dividir o pão para os apóstolos, ele dá graça. E isso é a nossa obrigação. O gozado é que nós falamos algumas coisas na igreja e nós não prestamos atenção, né? Porque esse passo, você vê bem, eu tenho que entregar e automaticamente agradecer. Não é só entregar. Eu tenho que entregar e tenho que agradecer. E por que ele é um passo de salvação? Porque na igreja, quando o padre fala assim, demos graças ao Senhor nosso Deus, nós falamos o quê? É nosso dever e a nossa salvação. Então, é fundamental. Esse passo nós temos que aprender isso. Eu tenho que entregar e tenho que agradecer sempre.
Agradecer quando eu acordo por mais um dia, agradecer quando eu estou almoçando, por ter alimento na minha mesa, por eu estar dormindo numa cama boa, ter estar dormindo com ar-condicionado, por eu estar vivo. Nós temos que agradecer sempre, sempre. Eu queria fazer normalmente eu gosto muito de fazer isso no grupo presencial, que a gente faz até como uma dinâmica. Mas eu quero fazer com vocês hoje, preste atenção no que eu vou contar para vocês. São Jerônimo foi o santo que fez a tradução da Bíblia do hebraico para o latim. E São Jerônimo fazia isso normalmente, fazia à noite, né, naquelas cavernas, com aqueles pergaminhos, etc. E uma noite ele estava fazendo a tradução e Jesus apareceu para ele. Ele, obviamente, ficou deslumbrado, né? Se ajoelhou, né? Meu Senhor, meu Deus. E Jesus veio, pôs a mão na cabeça dele e falou: Jerônimo, eu vim aqui hoje porque eu queria um presente teu. Eu quero que você me dê um presente. Aí São Jerônimo falou assim: Senhor, eu te dou a minha vida. Jesus falou assim: não, Jerônimo, a tua vida fui eu que te dei. Eu quero um presente teu. Aí ele olha, não sabia o que falar, de repente ele olha na mesa, aqueles pergaminhos, ele fala: Senhor, eu te dou esse trabalho que eu estou fazendo de tradução da Bíblia. Jesus falou: não, Jerônimo, não. Isso aí você fez com dons que eu te dei. Dom da escrita, dom da inteligência. Eu quero um presente teu, alguma coisa que eu não tenha participado. E São Jerônimo, então, cai de joelhos e fala assim: Senhor, eu não sei o que eu posso te dar que o Senhor não tenha participado. E Jesus fala para ele assim: Jerônimo, eu quero o teu pecado. Eu não te dei dons para você pecar. Você pecou por você. Você fez isso sozinho, sem a minha ajuda. E São Jerônimo, então, chorando, fala: que Deus é esse? Que quer os meus pecados. Então, para a gente encerrar esse passo de hoje, eu vou colocar uma música realmente onde a gente agradece a Deus. Eu gostaria que você realmente olhasse para dentro de você realmente e escolhesse uma coisa e fale no teu íntimo para Deus: Senhor, eu te entrego esse pecado. Eu não quero mais isso para mim. Aí realmente a gente fazemos a oração final e encerramos. Deixa eu tocar a música para a gente encerrar. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores,
na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre feliz a cantar. Agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre feliz a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa. Bom, Renatos, Tabaré não está na coisa, mas Renato, Setuba e Magda. Vocês têm alguma coisa para complementar do passo? Querem falar alguma coisa? Não, João. Perfeito. Magda? Liga o som, Magda. Teu som não está ligado. Eu acho que estava, mas ele está desligando sozinho. Desculpa, está ouvindo? Agora sim. Sim. Então, esse passo, eu só queria ressaltar, ele é um passo muito difícil, sim, principalmente para as pessoas que não têm fé o suficiente para entregar, né? Então, a fé aí é fundamental, como você falou, João, no início, né? Que é muito ligado com a fé. Então, se nós não tivermos fé o suficiente, é impossível você entregar e deixar e se livrar, né, dessa situação de ansiedade e de acreditar verdadeiramente que Deus vem para nos aliviar, né, para aliviar o nosso fardo. Porque, na verdade, Jesus nos ensina a aprender com Ele. Ele nos ensina e nos transforma, nos torna, né, inabaláveis, a permitir a busca
da sobriedade, de ser pessoas melhores, da redenção. Então, quando a gente realmente entrega, a gente deve entregar já acreditando que vai ser realizado algo melhor para nós. Claro que não é de forma que nós muitas vezes queremos, né? Porque quem sabe da nossa vida é só Ele. E por isso eu digo que quando a gente tem fé e entrega verdadeiramente que Ele é o nosso Pai, que Ele é capaz de realizar obras maravilhosas nas nossas vidas, nós podemos sentirmos muito mais tranquilos e muito mais pessoas de Deus e muito mais resolvidas com os nossos problemas. Porque acredito que os problemas quem traz somos nós mesmos, né? Que somos sempre aflitos e queremos, assim, tudo de imediato, tudo rápido, tudo para ontem, né? Para hoje. E com Deus não é assim. É necessário que a gente passe por muitas situações para que a gente possa aprender. E com esse aprendizado, a gente começa a acreditar mais ainda na existência dele. Porque ele vai nos lapidando e mostrando a beleza da realidade da vida em Deus, né? Do que ele realmente pode fazer e trazer a graça para a gente. De qualquer forma, ele vem com a graça. Eu queria fazer dar um testemunho aqui, assim, rapidinho, que acho que todos vocês já até ouviram esse meu testemunho, muitos dos meus colegas aí, né? Mas, assim, que uma coisa que me fez muito assim, acreditar mesmo no entregar foi quando o meu esposo, Carlos, esteve doente e que ele estava desenganado. E eu, quando o médico veio relatar isso para mim, eu fiquei muito desorientada mesmo. Eu fiquei assim, sem saber, sem chão, quando ele veio falar que a vida dele estava em perigo, que ele estava desenganado. E eu fiquei a noite inteira acordada, né? Naquele momento de aflição, muito, muito mal. Aquilo desabou em cima de mim, parecia assim que eu estava num momento muito negro, assim, uma coisa ruim, veio uma sensação muito horrorosa no meu coração. Uma sensação de morte, uma coisa horrível, coisa que eu nunca tinha sentido antes. E eu não conseguia rezar, porque eu rezava, mas com aquela preocupação imensa, né? De que eu só enxergava ele morto, a minha vida sem ele, assim, como que seria, eu só pensava em mim, assim, eu estava sendo muito egoísta, e eu não estava entendendo que eu tinha que talvez passar por aquilo, e que eu tinha que entregar aquilo ao Senhor primeiro, né? Antes de pedir, e primeiro me fazer melhor, mais fortificada. Então eu comecei a sentir assim, que não estava legal, que eu estava rezando e que o Senhor não me ouvia. E quanto mais eu rezava, mais vinha aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas ruins. E eu fiquei a noite inteira daquela forma. Aí eu pedi um momento e levantei, saí do quarto e fui naquele lugar ali que tem nos hospitais, né? aquele culto ecumênico, aquele local ecumênico ali. E ali eu ajoelhei, implorei, rezei, chorei, abri a Bíblia, rezei aquela palavra do Senhor é meu pastor, lá o Salmo 23. E por incrível que pareça, eu fiz como você falou hoje, João, que a gente não deve abrir a Bíblia e cair em qualquer lugar, e que você acha que você leu aquele livro, não é assim que se faz. Realmente eu concordo. Mas naquele momento, Deus falou comigo, porque na hora que eu abri, caiu naquela palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastagens reivosas. Conduz-me a lugares de descanso bem regados. Né? E eu fui lendo aquilo e fui pedindo e chorando. E pedindo primeiro para mim, para me tirar daquela aflição, daquela coisa ruim, que eu tinha observado que eu tinha que rezar para mim primeiro. Por que eu estava daquele jeito? Eu falava para o Senhor, por que eu estou assim? Eu sou sua serva. Se tiver que ser, então que o Senhor me fortifique, me dê fé, né? E que eu vou aceitar, então, isso eu vou entregar agora nesse momento, Senhor. Eu lembrei da pastoral, lembrei que eu devia primeiro fazer essa oração para mim e também me entregar, né? Entregar a minha vida, o meu sofrimento, a vida do Carlos, a vida da minha família, porque ele estava realmente correndo risco de vida. E ele tinha uma doença, ele estava com um problema de uma erisipele na perna, e ele já tinha tomado todos os antibióticos possíveis para que ele pudesse ser curado, e nada estava valendo, e a infecção dele estava generalizando, e eu muito aflita e tudo, vendo aquilo, chorava com ele, porque sentia muita dor. E nesse momento de oração lá,
eu pedindo, eu senti que Jesus está me dando aquela leveza, aquela coisa boa, assim, eu fui parando de chorar e aquela coisa foi melhorando dentro de mim. E eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu sentei de frente dele e não sei como, eu dei uma cochilada, eu dormi assim, sentada, sabe? Foi uma coisa tão boa que eu recebi que eu dormi sentada. E quando eu acordei, que já era de madrugada, quando eu também estava ali sentada, e que eu tirei aquele cochilinho pequeno, que eu acordei com ele já me chamando, levantando da cama, coisa que ele não faria antes, né? Que ele precisava da minha ajuda para levantar, ele levantava, gritava de dor, e aí ele estava levantando, e eu apavorada, espera, vou te ajudar. E daí, quando eu olhei para a perna dele, estava aquela perna muito inchada, assim, com pontos para estourar feridas, né? Muito inchada, vermelha. Eu olhei para a perna dele, aquela perna tinha desinchado totalmente, e aquela bolha que estava para estourar, aquela ferida imensa na perna dele, também tinha murchado, e estava saindo assim uns pontos nos poros dele de pus, sabe? Aquela infecção assim, saindo da perna dele, coisa que eu não sei, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então foi um susto muito grande que eu levei, sabe, daquele milagre que eu estava recebendo naquele momento, daquela infecção que Jesus estava mostrando, estava saindo pelos poros da perna dele. Então foi um milagre vivo. E eu comecei a entender, então, que Jesus mostra o milagre para a gente, quando a gente realmente tem fé. Ele mostra a graça que a gente recebe. E naquele momento, então, que eu vi o caso daquela forma, com aquela perna já desinchada, andando para o banheiro sozinho, saindo aquela secreção da infecção que estava dentro do corpo dele para matá-lo, eu só dei glória a Deus. Só dei glória a Deus. E desse dia em diante, gente, eu nunca mais deixei de entregar e acreditar verdadeiramente. Eu nunca mais deixei de desacreditar. Eu comecei a entregar minha vida e todos os meus problemas e tudo na minha vida depois que eu vi esse milagre vivo dessa entrega maravilhosa que eu fiz e que Jesus me concebeu essa graça maravilhosa. E aí os médicos, né, os laboratórios de manhãzinha, veio para fazer os exames e não acreditou, porque a infecção estava, nossa, imensa lá em cima, e fez assim de uma vez, caiu, e os médicos não entenderam. Eu falei, eu entendi, ele foi salvo pelo Senhor. Os médicos, realmente foi um milagre, porque ele já ia para a UTI, e da UTI ele não sairia mais. Ele já é safenado, uma pessoa que não poderia correr risco de estar numa UTI, né? A ponto de pegar uma infecção muito maior. Então é isso, gente. Continue fazendo os passos, porque a Pastoral da Sobriedade só traz coisas boas, só faz a gente realmente acreditar mais em Deus e transformar as nossas vidas. Eu me transformei e nunca mais quero deixar esse caminho da luz, sabe? Estar em Deus, buscar Jesus. E todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa que eu falo, porque nós humanos, nós pecamos mesmo no pensamento, infelizmente nós não somos perfeitos, mas eu de manhã eu acordo, eu falo assim, sinto muito, perdão, Senhor, eu te amo, gratidão. Por que eu falo sinto muito? Porque eu posso ter pecado, né? Então eu não sei, eu peco, então eu já peço perdão. Eu já amanheço pedindo perdão por tudo que eu fiz e talvez eu não soube que fiz, né? Então eu faço assim. E é assim que eu sou com Deus. E é assim que eu busco. Ainda preciso me aperfeiçoar muito, mas é assim que eu busco. Amém. Amém. Mais alguém? Pessoal, eu gostaria de deixar para vocês a palavra que nós vamos usar semana que vem. Todo mundo está ouvindo? Dá para enxergar? Tá. Lucas 15, de 11 a 32. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, eu gostaria que vocês lessem essa palavra durante a semana e colocassem no grupo da Pastoral Online alguma coisa tipo assim, olha, eu li e essa palavra falou para mim que eu preciso fazer isso, ou que alguma coisa que falou para você. Não é o que aquela palavra quer dizer, o que ela falou para mim.
Se vocês puderem testemunhar isso no nosso grupo, vai nos ajudar muito realmente quando eu fizer a reflexão da semana que vem, porque eu vou citar, olha, fulano, essa palavra falou isso, falou aquilo, que é importante isso para a gente ver como que a palavra fala diferente para várias pessoas. Ok? Então, que vocês tenham uma semana abençoada e segunda-feira estaremos aqui. Nós estivermos, sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.